Bom, boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo da hora que você vai ver esse vídeo. Fechando esses vídeos de uma pequena explanação, não é? Que eu venho fazendo sobre o tarô e sobre a espiritualidade. Quem viu meu primeiro vídeo sabe que eu não gosto da palavra espiritualidade, porque espiritualidade significa comunicação com os espíritos. E você pode estar se comunicando com espíritos de uma determinada elevação, né? Mas pode estar se comunicando também com espíritos do baixo astral, os magos negros, né? Por isso que essa palavra espiritualidade não faz muito parte do meu vocabulário e nem do meu dicionário. Perdão, eu acabei de jantar. Vamos lá. E fechando esse ciclo, eu quero falar sobre alma gêmea ou chama gêmea. Mas antes eu gostaria de fazer uma pequena explanação. Eu estudo espiritualidade desde que eu tinha 12 anos de idade. Porque com 12 anos de idade aconteceu comigo o primeiro fenômeno mediúnico. A minha mãe costumava visitar os parentes aos domingos. E eu sempre gostei muito de arte. E eu tinha um quadro que estava em branco. E a minha mãe saiu para visitar os parentes no domingo, era sempre aos domingos. E eu pedi a ela para fazer um bolo, alguma coisa, deixar para mim. E ali eu ficava me deliciando, tocando meu violão, ouvindo minhas músicas, e nesse dia eu vi que tinha essa gravura, né? Esse quadro em branco, e eu resolvi pintar. Peguei uma tinta guache e pintei um quadro, que era uma mão com um olho no meio. Passou o tempo. Quando eu tinha 19 anos, sempre estudando espiritualidade, eu comprei um livro de Khalil Gibran chamado O Profeta, que é um autor que eu gosto muito. E esse livro do Gibran, ele vem recheado de gravuras. E eu gostava de acampar, estava empregado, bem empregado, numa firma, numa empresa, como é que se fala, meu Deus? Mista, né, do governo. E eu fui acampar, Paraty. Eu gostava muito de ir para Paraty, para aquela região. E levei esse livro do Gibran para me ler. Eu tinha uma barraca de campo, cheguei na praia, montei minha barraca, coisa e tal, tomei meu banho de mar, toquei meu violão. E no dia seguinte, eu peguei o livro de Gibran para ler. E qual não foi a minha surpresa ao me deparar no livro de Gibran com essa gravura que eu havia feito, esse mão no olho, mão com o olho no meio, que eu tinha feito quando eu tinha 12 anos de idade. É claro que não era idêntica, mas era o mesmo simbolismo da mão com o olho no meio. Esse foi um dos fenômenos mediúnicos. E
teve outros. Aos 17 anos eu vi Nossa Senhora da Aparecida. Eu vi como quem está vendo uma pessoa encarnada. É um outro fenômeno mediúnico. E daí por diante, foram vários. Só que eu sempre escondi a minha mediunidade. Por quê? Por medo de julgamento. Por medo das pessoas me acharem um louco, me acharem um lunático, né? O próprio Jesus só foi começar o ministério dele aos 30 anos de idade. Até que eu, depois de muito estudar, depois de muito ler, eu acho que eu li, sem querer me gabar, mas eu acho que eu li mais de 1000 livros, sempre estudando. E eu cheguei à conclusão de que eu não deveria esconder mais isso, porque isso é um dom divino que nos é dado, às vezes até como uma forma de adiantar o nosso progresso espiritual, e que você tem, eu não gosto dessa palavra, missões, coisas a fazer nesse plano, e que quanto mais você esconde, pior vai ficando a sua situação perante a espiritualidade, porque você está se escondendo. E aí eu comecei, talvez 30 anos atrás, comecei a desenvolver isso. Como eu sempre falo nos meus vídeos, frequentei umbanda eclética, porque eu não gosto de umbanda de batuque, nunca gostei. Eu gosto de umbanda eclética. Frequentei um local chamado Fraternidade Eclética, Fraternidade Eclética Universal, que é uma umbanda bem suave, misturado com a linha de Kardec. Frequentei o Caminheiros da Verdade, que eu frequento até hoje, de vez em quando eu vou lá tomar um passe, que fica, para quem mora no Rio, fica ali na Abolição, na Rua Piauí, ali, entre o Meyer e o Norte Shopping, ali. Vai sair em frente, quase em frente ao Norte Shopping, Todos os Santos. Enfim, frequentei alguns lugares que eu nunca gostei de terreiro, não é a minha linha. Apesar de saber quem são os meus guias de Umbanda, porque eu fui batizado na Umbanda quando, com 1 ano de idade, e os mais velhos aí que me assistem devem lembrar disso, eu fiquei muito doente, e depois de minha mãe vender tudo dentro de casa, meus pais venderem tudo de casa para tratar de mim, me levaram para o centro. E lá no centro eles pediram para fazer uma troca de vida, né? O meu tio, falecido tio, pediu para fazer essa troca. E o guia respondeu que não faria troca, porque quando eu crescesse eu iria ajudar muitas pessoas, que eu tinha coisas a realizar nessa vida. E depois disso eu comecei a melhorar e o meu tio começou a adoecer. E ficou muito doente, mas também se recuperou, graças a Deus. Então são fenômenos que a gente vai fazendo um apanhado da nossa vida e a gente vê que tudo faz um sentido. Nada realmente acontece por acaso. Isso é apenas uma pequena explanação, porque eu hoje quero falar sobre a carta do enamorado, que é essa carta aqui, ó. Se vocês perceberem, há 2 pessoas. É um casal? O que vocês acham? É um casal?
Presta atenção que tem um cupido em cima. Essa carta aqui, essa lâmina, dependendo do que as outras lâminas que caiam ao lado dela, ela pode falar de chamas gêmeas ou de almas gêmeas. E o que são almas gêmeas? Eu vou dar uma breve explicação, porque é muito complicado. Almas gêmeas ou chamas gêmeas são seres, espíritos, que são criados no mesmo invólucro no momento da criação. Ou seja, eu e mais um espírito, digamos assim, ou outros espíritos, somos criados no mesmo invólucro da criação, como se fosse a gestação, um bebê dentro da bolsa, né, na barriguinha da mãe, né? E é isso que acontece. E esses espíritos, depois de irem para a vida, irem fazer a sua evolução espiritual através das encarnações, porque reencarnação não existe, o que existe é encarnação, e eu posso explicar depois porque esses espíritos vira e mexe, eles se esbarram, ou porque eles têm uma missão a cumprir juntos, ou porque eles criaram karmas muito parecidos, e aí eles se encontram para solucionarem esses karmas. As pessoas costumam romantizar, florear. Ah, porque eu quero encontrar minha alma gêmea. Cuidado. A sua alma gêmea pode ser uma pegadinha, viu? A sua alma gêmea pode ser alguém que está entrando no seu caminho para dificultar esse caminho, para que você possa fazer resgates que você necessita fazer. A sua chama gêmea pode ser você ou uma outra pessoa, né, que venha a dificultar a sua presente vida. E o que pode ser uma chama gêmea ou uma alma gêmea? Pode se relacionar a amores? Com certeza. Mas pode ser um irmão, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser uma sobrinha, pode ser um sobrinho, pode ser um amigo. Mas são pessoas que entram na nossa vida para nos instigar a solucionarmos algum tipo de problema kármico, ou, ao contrário, que venha para nos auxiliar em algum tipo de problema que nós estejamos passando. Isso é uma chama gêmea, isso é uma alma gêmea. Seres que foram criados juntos, digamos assim, né? E que vira e mexe, reencarnam no mesmo período, porque tem coisas a viver juntos. Algumas pessoas mais velhas, outras mais novas, algumas pessoas com padrão de vida alto, outras com padrão de vida baixo. Isso independe. O importante é que seja uma chama gêmea ou uma alma gêmea, que são seres que têm que fazer esses resgates kármicos. Ou são seres que têm que se auxiliar ou fazer com que aquela pessoa, né, que reencarnou junto contigo,
apresse o progresso dela. Os dois casos se dão. Ou se tornarão um problema, ou se tornarão uma solução. É claro que tem almas gêmeas ou chamas gêmeas, depende de como você chama, que tem que viver relações amorosas, porque foi dentro de uma problemática amorosa que esse problema existiu, mas não existe essa coisa de romantizar a alma gêmea. Percebe? Até porque vocês vão ter contato durante algum período, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e depois vai acabar esse contato. E quando vocês já não tiverem mais karmas a serem resgatados, ou quando vocês não necessitarem mais de um auxílio de uma alma gêmea, ou de uma chama gêmea, essa alma seguirá o caminho dela e você seguirá o seu. Percebe? Então, basicamente é isso que vem a ser uma chama gêmea ou uma alma gêmea. Ocorre apenas isso, é que as pessoas romantizam, as pessoas floreiam, acham que é aquela pessoa que vem para ficar na tua vida e te fazer feliz, e te fazer isso, e te fazer aquilo, e não é nada disso. São pessoas que se encontram porque têm uma missão ou têm um resgate a fazerem juntas. Todo mundo é alma gêmea? Todo mundo é chama gêmea? Não, são casos específicos. Daí eu ter dito que são espíritos criados no mesmo invólucro criativo da criação, ou seja, quando Deus te criou. Percebe? E aí vocês têm que se encontrarem em várias encarnações. É como se fosse um fiscalizando a evolução do outro. É como se fosse um fiscalizando o desempenho do outro. Isso é uma chama gêmea. Isso é uma alma gêmea. Eu espero que tenha ficado claro. E é isso. Daqui para frente é cair para dentro dos estudos, estudar muito. Os tarôs, eu acabei de adquirir um novo, que é o Anime. Eu vou até mostrar umas cartinhas para vocês, umas lâminas, que são muito legais. É um anime, né? Tá vendo? Ó. E eu tenho que estudá-lo agora, porque são as cartas, as lâminas, todas na base do anime mesmo. E eu estou estudando ele, e eu espero que até o dia, me perdoa o soluço, eu espero que até o dia 10 o canal esteja no ar, e espero que vocês vão lá e curtam, compartilhem as tiradas. A princípio, eu não vou fazer nada baseado em signo, como existe vários canais no YouTube, a grande maioria. Aliás, é uma coisa que eu acabei de tocar no assunto, cuidado com o que vocês assistem no YouTube, em termos de tarô, porque há muita enganação, viu? Poucos são os canais confiáveis. A maioria enche linguiça para ganhar clientela e ganhar dinheiro. Mas é isso, e eu espero que vocês vão, que curtam, que compartilhem, se gostarem. Eu acho que até o dia 10 já devo estar com isso tudo organizadinho. Tá bom?
Desejando a todos vocês um restinho aí de semana, quarta-feira praticamente. Desejando a todos vocês aí um restinho de semana, com muita paz, muita luz, muito amor e muita compaixão. Porque compaixão e perdão são fundamentais nessa vida. Sem eles, a gente não progride. Tá bom? Muita paz, muita luz.